Espero que sim. Estamos aqui hoje para uma aula de revisão, já que na aula passada a gente encerrou a unidade 5. Porém, peraí que eu vou pegar minha apostila. Porém, tem uma atividade para vocês ainda, da página 46, que está lá na plataforma, que é a leitura do livro Urupês e depois a resenha crítica, tá? Então, mesmo a gente tendo encerrado a apostila, hoje a prof vai fazer a revisão da unidade com vocês, mesmo assim, fica uma atividade ainda pendente que vocês estão me devendo, certo? Podemos começar a nossa revisão? Então, eu acredito que a maioria, pelo menos, imprimiu, né, a nossa revisãozinha lá da plataforma. Caso você não tenha conseguido imprimir ainda, não tem problema, acompanhe o vídeo, acompanhe a revisão, a prof vai retomando alguns assuntos, alguns conceitos, vai anotando numa folha qualquer. Quando o pai ou a mãe conseguir imprimir, aí você passa limpo, tá? Fica tranquilo, não precisa se desesperar. O importante é acompanhar. Se tiver ainda alguma dúvida, né, referente à revisão, assiste o vídeo novamente. E eu acho que vai dar para a gente tirar todas as dúvidas e encerrar essa unidade. É um pouquinho de cada coisa, tá? Tudo que a gente viu na unidade, a prof tirou um pouquinho, um exercício de cada, uma definição, uma interpretação, só para a gente retomar, relembrar, não ficar uma coisa esquecida lá para trás, tá bom? Começamos então com o início da nossa unidade, que é verbetes. Então vamos lá. Revisão da unidade 5. O que as palavras dizem? Temos dois verbetes lá, dicionário impresso e um da enciclopédia digital. O do dicionário impresso diz assim, ó, eu pesquisei nos dois a mesma palavra, tá? Para colocar aqui para vocês. Então eu fui lá no dicionário impresso, lá na internet, e na internet não, desculpe, o do dicionário a prof pegou impresso e a enciclopédia eu peguei da internet, tá? Então eu fui lá, peguei uma mesma palavrinha em dois locais diferentes para trazer para vocês. Primeiro, no dicionário eu peguei a palavrinha café. Então estava escrito assim, ó, café, subst. 1. Semente a partir da qual se faz bebida, uma planta de café. 2. Bebida preparada com essa semente, tomar café com leite. 3. Local onde se servem bebidas e comidas leves, ir ao café. 4. Café com leite. Quem tem a cor bege da mistura do café com leite, blusas, café com leite. 5. Café da manhã, refeição que se toma ao acordar, comer cereais no café da manhã. Foi essa definição, essas 5 definições que eu encontrei no dicionário de papel, no dicionário impresso. Aí eu fui lá na internet, digitei a palavra café, lá numa enciclopédia, né, não vou falar o nome dela aqui, mas enfim, digitei a palavra café e apareceu assim para mim, ó. Introdução. O café é o fruto do cafeiro e também a bebida feita com os grãos torrados e moídos desse fruto. Ele é uma das 3 bebidas mais consumidas no mundo, ao lado da água e do chá. O cafeeiro. O cafeeiro é uma árvore pequena, geralmente não ultrapassando os 5 metros de altura. Cada árvore produz cerca de 1 kg de café por ano. Os cafeeiros começam a dar frutos ao atingirem entre 3 e 5 anos, e a sua vida útil dura em média 15 anos. Cultivo e processamento. O ciclo do grão de café começa quando as flores brancas surgem na árvore. Depois de alguns dias, essas flores murcham e aparecem cachos de frutos, também chamados de bagas ou de cerejas, pois tornam-se vermelhos quando maduros. Dentro de cada cereja, normalmente há 2 grãos, ou 2 sementes. As cerejas levam de 6 a 14 meses para amadurecer, dependendo da variedade. Então, eu encontrei essas 2 informações referentes a uma mesma palavra, tá? Vamos dar uma conversada e uma interpretada nessas informações. Primeiro, relembrar que entrada ou cabeça do verbete é o nome dado à palavra cujo significado será apresentado. No meu caso, é a palavra café, que foi a palavra que eu fui pesquisar para vocês. Interpretando agora. Número 1. Onde foram publicados esses verbetes acima? Eu já falei e está escrito lá, né? Então é só, sabe, prestar atenção, voltar no texto para responder. Número 2. Responda as questões sobre os textos acima. Tá? Letra A. O que a abreviatura subst informa no primeiro texto, lá no do dicionário? No texto 1, porque aparece uma numeração de 1 a 5, também é o do dicionário. Por que está numerado de 1 a 5? Letra C.
quais são os subtítulos do texto 2. Então aqui, ó, no verbete de enciclopédia, cada título desse que está em negrito é um subtítulo, tá? Então, quais são os subtítulos do verbete de enciclopédia? D. Quanto à forma, a maneira como ele é escrito, como ele é apresentado, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete de dicionário? Tem uma diferença. Qual é essa diferença? Assinale as alternativas corretas referentes aos verbetes. Primeira alternativa. Os verbetes de enciclopédia são mais completos e trazem informações mais detalhadas sobre o tema? Para o leitor, tanto faz pesquisar no dicionário ou na enciclopédia, as definições são as mesmas? Verbetes de enciclopédia trazem informações sobre a estrutura das palavras pesquisadas. O verbete de dicionário apresenta, além dos significados das palavras, as suas classificações gramaticais. E por último, esses verbetes têm a finalidade de divertir o leitor. Então, se você achar que uma, duas, três, enfim, quantas você achar que estão corretas, você marca um xizinho lá, tá? Aí a parte de verbetes está encerrada. Porque, gente, cada palavra que eu falar para vocês, cada tema que a gente resolver pesquisar, é um verbete diferente, é uma estrutura diferente, são informações diferentes, tá? Então a prof colocou uma ali, só para a gente trabalhar, relembrar o que é, né? O que é um verbete, tanto de dicionário quanto de enciclopédia, o que é uma cabeça ou entrada do verbete, essas coisas assim, tá? Então, retomado, de uma forma simples, eu já vou para um outro assunto que é o aposto. Termo que se refere a um substantivo, um pronome ou função de propor uma explicação. Geralmente ele aparece na oração entre vírgulas ou entre parênteses. A gente viu isso bastante nos verbetes que falam um pouquinho dos estados brasileiros, né? Lá na nossa apostila a gente falou um pouquinho de cada estado. Dos 26 estados do Distrito Federal a gente falou de todos eles e isso apareceu muito lá, tá? 4. Observe os exemplos. Então aqui eu vou usar dois exemplos diferentes, um que o aposto está entre vírgulas e o outro está entre parênteses, e daí eu vou pedir depois para vocês fazerem algumas modificações em algumas frases, tá? Ontem, domingo, almocei com minha família. A Ema, árvore, ó, a professora está dando até, coitada da Ema como árvore. A Ema, ave brasileira, é uma das principais atrações do zoológico. Então, eu tenho duas colocações diferentes. A primeira, ontem, domingo, tá? Então o domingo está entre vírgulas. E a Ema, ave brasileira, então eu estou explicando para vocês que a Ema é uma ave brasileira, está entre parênteses. Qual a função desses termos? É acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior, ou é apresentar um argumento referente à expressão anterior? Então, marque X em uma das alternativas. Agora eu vou pedir para vocês fazerem um pouquinho disso. Número 5. Sublinhe o aposto, tá? E circule a palavra ou expressão a que se refere. Como assim, professora? Não entendi. Eu vou fazer a primeira com vocês então. Priscila, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas nas provas. O que está entre vírgulas? Estudante muito dedicada. Se refere a quem? Quem é estudante muito dedicada? Priscila. Então você vai sublinhar estudante muito dedicada e vai circular a Priscila. E assim vocês vão fazer na letra B, C, D e E, tá? B. João, meu amigo de infância, ganhou uma viagem da tia. C. Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. D. Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. E E. Bolinha, meu cachorro mais idoso, está deitado no quintal. Sublinhar o aposto e circular a quem, a qual termo está se referindo, tá? Na 6, reescreva as frases acrescentando um aposto que deve vir entre vírgulas ou parênteses para explicar o termo anterior. É uma questão pessoal, não tem uma regra, não tem uma palavra que você deva usar. Você vai criar, tá? Então, eu vou fazer a primeira com vocês do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor, e você faz a sua do jeito que você quiser. Tá bom? A frase é: a luta é campeã em todas as suas categorias. Como que eu escrevi? A luta, entre parênteses, livre, fecha parênteses, né? É campeã em todas as suas categorias. Como assim, professora? Eu estou dizendo para vocês, então, que a luta livre é campeã em todas as suas categorias. Tá? A primeira frase só dizia: a luta é campeã em todas as suas categorias.
eu estou explicando melhor para vocês. Eu estou dizendo que a luta livre é campeã em todas as suas categorias. E daí vocês vão preenchendo conforme vocês quiserem. A letra B, no Paraná o barreado é muito apreciado. Na letra C, seus olhos olhavam fixamente pela janela. Na letra D, aquelas duas meninas me ajudaram bastante. E na letra E, a professora mais antiga da escola é respeitada por todos. Todas essas frases você tem que acrescentar um aposto, ou entre vírgulas ou entre parênteses, complementando algum termo dessas frases, tá? É pessoal, não tem uma regra, não tem uma palavra que deva ser usada, tá bom? Aí, também já fazendo um apanhado geral aí de aposto, a gente já entra em resenha crítica. É um texto com a finalidade de apresentar uma determinada obra, ou um livro, um filme, uma exposição artística, enfim, né? Emitindo uma opinião sobre ela. Nós vimos duas situações. Na apostila, a gente viu uma opinião positiva sobre os textos, tá? Do Rodin. E a gente viu no caderno de atividades, certo? Uma resenha crítica negativa sobre o... Como que é do caçador de raios lá? Pera aí que a prof vai pegar o caderno de atividades aqui. Só um pouquinho. Tô aqui. Achei. Vou mostrar para vocês lá como que estava na nossa apostila. Percy Jackson, do Ladrão de Raios, tá? Lembra que o menino detonou com o texto? Fez uma crítica assim, extremamente negativa, ele não gostou de nada, tá? Então ela pode ser ou positiva ou negativa. A gente tem a nossa aqui. Vamos ver se é essa apostila aqui do quinto. Não, essa é do quarto. Aqui, ó. A apostila do quinto, a gente tem este outro texto aqui, ó. Tá? Não era nem Rodin, era Rodari. Gianni Rodari. Esse daqui tem críticas positivas, certo? Então, nós temos duas formas, ou de crítica positiva ou de crítica negativa. Mas para poder falar, eu preciso ler e ter argumentos, ou para defender ou para atacar, certo? A gente precisa ter toda a informação. Isso vocês vão fazer na atividade que eu deixei para vocês na plataforma. Eu deixei o livro do Monteiro Lobato, o Urupês, para vocês. Todos vão ler, todos, porque eu deixei para todos o mesmo livro. E daí cada um vai fazer a sua resenha crítica, ou gostando ou não gostando, mas apresentando argumentos porque gostou ou porque não gostou, tá? Então, vocês vão assinalar lá embaixo o objetivo da resenha crítica. Se é informar o leitor o conteúdo de uma obra, se é informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela, ou se é apresentar os pontos negativos e defeitos de uma obra. Então, uma das três alternativas está correta, você vai assinalar sobre o objetivo, enfim, de uma resenha crítica. Certo? Como não é um assunto que a gente possa interpretar e fazer atividades, é só realmente um lembrete do que é uma resenha, e daí vocês têm atividade fora da revisão, que está lá na plataforma para vocês fazerem sobre a resenha, tá? Aí a gente entra em adjetivo. O adjetivo é a palavra que acompanha ou modifica o substantivo para indicar a sua qualidade, estado, condição. Como você está percebendo, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo, mas geralmente vem depois. O adjetivo pode ser simples, formado por uma só palavra, por exemplo, vestido, vermelho. Ou composto, formado por duas ou mais palavras, vestido, vermelho, claro. Tá? Aí eu tenho no número 7 algumas frases que vocês vão fazer o seguinte: vocês vão sublinhar os adjetivos. Eu tenho lá: minha gata Malu é linda, o mar revolto assusta muitas pessoas, as misteriosas sombras provocam medo, ele era um mentiroso, estas bonitas violetas cresceram no meu jardim, as estrelas cintilantes embelezam o céu, a luz clara e suave da lua ilumina as noites. Então, temos alguns adjetivos, vocês vão sublinhar os adjetivos destas frases, certo? Feito isso, na número 8, você completa o texto com os adjetivos que você achar adequado. Tem um pequeno texto e ele cabe alguns adjetivos ali. Vamos lá para a leitura então. Eu vivia naquela vila. Era uma vila com muros muito taranã, com um tanque taranã, onde viviam peixes taranã. Eu fugia da vila para ler meu livro de aventuras favorito. Ao meu lado sentava-se no chão meu taranã cãozinho.
Ele era tararã, tararã e tararã. Adorava roer tudo que encontrava. Tinha olhos tararã, e seu pelo era tararã. Quando voltávamos para a vila, o céu estava tan, 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 e as estrelas já brilhavam. Sempre que podíamos, fazíamos esses passeios tararã. Então, cabe a vocês escolher adjetivos apropriados para que esse texto tenha sentido, tenha coesão, tenha coerência, certo? Aí nós vamos para a última parte, que é o uso, certo, do CE, CI, SE, SI. Na número 9, bem simples, completa as palavras com CE ou CI. Não tem S aqui, gente. CE ou CI, tá? Eu não vou ler a palavra agora, porque senão eu já vou dar a resposta para vocês. Mas eu tenho lá 12 palavras para preencher com CI ou CE. Na 10, marca um X nas palavras que estão escritas corretamente. Tem várias palavrinhas escritas erradas aí, certo? Não faz nada com ela, marca X nas que estão corretas, combinado? E por último, na número 11, as palavras abaixo estão escritas de forma errada também. Corrija-as e procure no caça-palavras. Então, nós temos 5 palavrinhas, tá? Cegarra, doce, alface, cebola e cinema. Eu tenho essas 5 palavrinhas escritas de forma errada. Vocês vão ter que corrigir. Então, aqui, eu não vou mostrar porque o meu já está de marca-texto. Ali mesmo, no quadradinho, onde estão as palavras erradas, você escreve as palavras corretamente e depois você vai procurá-las no caça-palavras. Combinado? É bem simples. Eu consigo, de uma forma breve, porque também não adianta eu fazer uma revisão para vocês com 10 páginas, que na verdade vai ser uma cópia da apostila. Então eu consigo, em poucas páginas, pegar um pouquinho de cada coisa para que a gente retome, para que a gente relembre e vá fixando esse conteúdo, certo? Começamos com verbetes, dicionário impresso e enciclopédia digital. Falamos um pouquinho de aposto, fizemos algumas atividades sobre isso. Relembramos o conceito de resenha e a atividade de resenha está na plataforma para ser feita por vocês sobre o livro Urupês. Trabalhamos um pouquinho de adjetivos, né, nas frases e no texto. E finalizamos com CE, CI, SE, SI. Certo? Simplesinho. Façam com maior capricho. Vocês lembram que revisões devem retornar para a escola. Então façam. Daqui a pouquinho a prof vem com um vídeo de correção. Corrijam, vai colocando certinho. E depois de tudo pronto, lindo, maravilhoso, envia para a escola. Tá bom? Combinado? Vão fazendo bonitinho. Quem não tem atividade impressa, faz num caderno qualquer, faz numa folha qualquer. Eu volto para corrigir. Aí quando tiver tudo certinho, você passa limpo na hora que o pai ou a mãe conseguir imprimir para você. Combinado? Já tô voltando para corrigir. Já posso fazer a correção? Posso, né? Posso porque vocês trabalham rápido, a gente foi falando e algumas crianças já foram fazendo junto comigo. Então agora é só para finalizar mesmo com a correção bonitinho, corretinho, e daí vocês vão colocando certinho, tá? Para ficar um trabalho bem caprichado para poder enviar para a escola. Começamos então com os verbetes, né? Na hora que eu estava fazendo a explicação e lendo, enfim, a revisão para vocês, eu li a definição de café no dicionário impresso, que eu peguei no dicionário de papel aqui da escola. E li também a definição que eu encontrei numa enciclopédia digital, tá? Sobre a palavra café. Relembramos que entrada ou cabeça do verbete é essa palavra, né? O nome dado à palavra cujo significado será apresentado. Então, no nosso caso, aqui que estamos trabalhando, a palavra é café. Número 1. Onde foram publicados os verbetes acima? Muito simples, né, gente? Foram publicados em um dicionário impresso e uma enciclopédia digital. Foram publicados em um dicionário impresso e uma enciclopédia digital. Não precisa colocar o nome, até porque eu não dei o nome nem do dicionário, nem da enciclopédia, tá? Só precisa dizer, então, que foi no dicionário impresso e numa enciclopédia digital. Prontinho? Número 2. Responda as questões sobre os textos, no caso, sobre os dois verbetes. A. O que a palavra subst informa no primeiro verbete, no primeiro texto? O que é subst? Substantivo.
substantivo. Muito bem. Então, escrevam na letra A, substantivo. Letra B. No texto 1, por que aparece uma numeração de 1 a 5? Porque no dicionário aparecem 5 significados para a palavra café. Tá? Se tivesse 2, apareceria a numeração de 1 a 2. Se tivesse 8, apareceria de 1 a 8. Então, no nosso caso aqui, por que aparece a numeração de 1 a 5? Porque no dicionário onde eu pesquisei, aparecem 5 significados diferentes para a palavra café. Letra C. Quais são os subtítulos do verbete 2 da enciclopédia? Então, os subtítulos são Introdução, O Cafeeiro e Cultivo e Processamento. Introdução, O Cafeeiro e Cultivo e Processamento, que são estas palavrinhas em negrito aqui, ó. Introdução, O Cafeeiro, Cultivo e Processamento. Esses são os subtítulos do verbete de enciclopédia. Quanto à forma, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete de dicionário? O dicionário, gente, ele está numerado, tá? De 1 a 5, ele vem seguindo uma numeração de significados. O verbete da enciclopédia, ele vem em parágrafos. Tem subtítulo e tem parágrafos, entendeu? Então, a forma como ele aparece é totalmente diferente. Então, no dicionário, tá? Eu tenho a numeração dos significados e na enciclopédia eu tenho os subtítulos e em seguida os parágrafos apresentando as informações. Então, na forma como eles se apresentam é bem diferente, tá? Tem uma diferença bem grande nessa forma. Aí na número 3, pede para assinalar as alternativas corretas, certo? Nós tínhamos 5. Primeira, os verbetes de enciclopédia são mais completos e trazem informações mais detalhadas sobre o tema? Pode marcar. Para o leitor, tanto faz pesquisar no dicionário ou na enciclopédia, as definições são as mesmas? Não, a gente acabou de ver, a gente já viu na apostila e acabou de ver, não são as mesmas. Não marca essa alternativa. Verbetes de enciclopédia trazem informações sobre a estrutura das palavras pesquisadas? Não, né? Não é na enciclopédia, é no dicionário. Não marca essa alternativa. O verbete de dicionário apresenta, além dos significados das palavras, as suas classificações gramaticais. Apresenta sim. Pode marcar essa alternativa também. E a última, esses verbetes têm a finalidade de divertir o leitor? Não, né, gente? Verbete não tem a intenção nem finalidade de divertir ninguém, tá? Não marca. Vocês vão marcar, então, a primeira e a quarta. Aí, a parte de verbete, ok, já respondemos tudo sobre ela. Vamos entrar em aposto, que é um termo que se refere a um substantivo ou pronome e tem a função de dar uma explicação. Geralmente ele aparece entre vírgulas ou entre parênteses. Então, para começar, eu tenho 2 exemplos para vocês. Um entre vírgulas e um entre parênteses. Entre vírgulas, ontem, domingo, almocei com minha família. A ema, ave brasileira, é uma das principais atrações do zoológico. Então, eu fiz 2 definições diferentes, uma entre vírgulas, uma entre parênteses, para deixar um exemplo para vocês. Tá? Qual a função desses termos? É acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior, ou é apresentar um argumento referente à expressão anterior? É a primeira, né, gente? Acrescentar uma informação ou explicação referente à palavra ou expressão anterior, tá? Então, marquem a primeira alternativa. Ainda sobre aposto, agora vocês vão trabalhar um pouquinho, né? Número 5, sublinhe o aposto e circule a palavra ou expressão a que ele se refere, tá? Então, eu dei um exemplo, mas eu vou corrigir novamente. A. Priscila, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas nas provas. Vou sublinhar estudante muito dedicada e vou circular Priscila. Na letra B, João, meu amigo de infância, ganhou uma viagem da tia. Então, vocês vão sublinhar meu amigo de infância
e vão circular João. Na letra C, Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. Vocês vão sublinhar a vizinha do terceiro andar e vão circular Rafaela. Na letra D, Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Vão sublinhar imperador do Brasil e vão circular Pedro II. Letra E. Bolinha, meu cachorro mais idoso, está deitado no quintal. Vai sublinhar meu cachorro mais idoso e vai circular Bolinha. Agora, como é uma questão pessoal, eu vou ler as minhas respostas, tá, gente? Se você não fez, faça a mesma que eu fiz. Se você fez, né, vocês já no quinto ano, vocês já conseguem saber se o que você fez tem a ver com a questão ou se está muito fora. Se tiver muito fora, apaga e arruma igual a da prof, tá? Ou então, se alguém te ajudou, se o pai, a mãe ajudou, se você acha que está certo, tudo, deixa, depois você vai enviar essa revisão para a escola e eu vou corrigir para você, tá? Número 6. Reescreva as frases acrescentando um aposto. Ele deve vir entre vírgulas ou parênteses para explicar o termo anterior. A luta é campeã em todas as suas categorias. Eu escrevi, a luta livre é campeã em todas as suas categorias. Eu coloquei entre parênteses, tá? Na letra B, eu coloquei entre vírgulas. Eu escrevi assim, ó, no Paraná, vírgula, estado do sul do Brasil, vírgula, o barreado é muito apreciado. No Paraná, vírgula, estado do sul do Brasil, vírgula, o barreado é muito apreciado. Na letra C, seus olhos olhavam fixamente pela janela. Eu coloquei seus olhos, entre parênteses, verdes, olhavam fixamente pela janela. Seus olhos verdes olhavam fixamente pela janela. Letra D. Aquelas duas meninas me ajudaram bastante. Aquelas duas meninas, vírgula, Júlia e Bruna, vírgula, me ajudaram bastante. Aquelas duas meninas, vírgula, Júlia e Bruna, vírgula, me ajudaram bastante. E a última, letra E. A professora mais antiga da escola é respeitada por todos. A professora, entre parênteses, Lia, mais antiga da escola, é respeitada por todos. Então, eu dei um nome para uma professora, não é aqui da nossa escola, não é o nosso caso, né? Mas eu dei um nome de Lia aí para uma professora. Então, a professora, entre parênteses, Lia, mais antiga da escola, é respeitada por todos. Relembrando, se você fez bem caprichadinho, você se esforçou para fazer, o pai e a mãe te ajudou, provavelmente está correto, tá? Se você não fez, você pode fazer igual o meu, ou se você acha que o teu está muito errado, ficou bem na dúvida, daí arruma igual o da prof, tá? Lembretinho, então, resenha crítica é um texto com a finalidade de apresentar uma determinada obra, livro, filme, exposição artística, etc., emitindo uma opinião sobre ela, negativa ou positiva, tá bom? Mas para isso eu preciso ter argumentos, não é simplesmente dizer não gostei, achei feio, não achei legal, tá? Eu tenho que ter argumentos para poder fazer essa resenha. O objetivo então é informar ao leitor o conteúdo de uma obra, informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela, apresentar os pontos negativos e defeitos de uma obra. Então, é do meio, né, gente? Informar ao leitor o conteúdo de uma obra e opinar sobre ela. Não importa de que forma, positiva ou negativamente. Aí também, encerrando a parte de resenha, mas na verdade deixando a atividade do livro para vocês fazerem, eu já vou entrar em adjetivo. Adjetivo é a palavra que acompanha e modifica o substantivo, para indicar sua qualidade, estado ou condição, tá? Número 7. Sublinhe os adjetivos das frases abaixo. Letra A. Minha gata Malu é linda. O que tinha que sublinhar? Linda. B. O mar revolto assusta muito as pessoas. Tinha que sublinhar revolto.
Letra C. As misteriosas sombras provocam medo. Tinha que sublinhar misteriosas. Letra D. Ele era um mentiroso. Tinha que sublinhar mentiroso. Letra E. Essas bonitas violetas cresceram no meu jardim. Era para sublinhar bonitas. Letra F. As estrelas cintilantes embelezam o céu. Devemos sublinhar cintilantes. E por último, a letra G. A luz clara e suave da lua ilumina as noites. Aqui eu tenho dois, então eu devo sublinhar clara e suave. Vou repetir então só os adjetivos, tá bom? Linda, revolto, misteriosas, mentiroso, bonitas, cintilantes, clara, suave. Aí tinha um textinho que vocês poderiam completar com os adjetivos que vocês achassem adequado. Como eu não vou saber qual vocês colocaram, eu vou ler o meu texto como ele ficou, tá? Complete o texto com os adjetivos. Meu Deus, né? Complete o texto com os adjetivos que achar adequado. Eu vivia naquela vila. Era uma vila com muros muito altos, com um tanque enorme onde viviam peixes lindos. Eu fugia da vila para ler meu livro de aventuras favorito. Ao meu lado, sentava-se no chão meu belo cãozinho. Ele era dócil, amigo e companheiro. Adorava roer tudo que encontrava. Tinha olhos azuis e seu pelo era branquinho. Quando voltávamos para a vila, o céu estava escuro e as estrelas já brilhavam. Sempre que podíamos, fazíamos esses passeios maravilhosos. Então, claro que dependendo dos adjetivos que vocês colocaram, o seu texto, digamos que ficou com um certo sentido, não sentido, com informações diferentes das minhas, tá? Mas como realmente ele era pessoal e eu não consigo interagir para a gente corrigir, você completa o seu e na hora que eu pegar a sua revisão, eu dou mais uma corrigida, ok? Já finalizando a nossa revisão, viu como foi rapidinho, foi fácil? Já finalizando, palavrinhas com CE e CI. Tinha algumas palavrinhas incompletas e a gente deveria completar com CE ou CI. Se vocês prestarem atenção, a primeira e a última palavra são iguais. Vocês perceberam o final delas? NTO, a primeira e a última. Então, na primeira ou na última, tanto faz, vocês podem colocar C ou si, que daí vai ficar cinto ou cento, tá? Cento, quando a gente fala que vai comprar um cento de docinhos, que tem 100 docinhos, então pode ser cento ou cinto de amarrar, tá? De colocar nas calças. Então, ou a primeira ou a última, como elas são iguais, não importa em qual posição você colocou, tá bom? Aí, em colunas, eu tinha, no meu caso, cinto, certo, macio, cenoura, cebola, cinema, circo, recibo, capacete, cinco, cedo e cento. Vou repetir: cinto, certo, macio, cenoura, cebola, cinema, circo, recibo, capacete, cinco, cedo e cento. Aí a gente vai para o 15, vai para o 10, que é para marcar um X das palavras que estão escritas corretamente, certo? Vamos também por colunas. Semana está escrito certo? Ceia, sim. Deficiência, sim. Alface, sim. Saci, sim. Sigo, não. Doce, não. Ácido, sim. Capacete, sim. Cebola, não. Cenoura, não. Cigarra, também não. Então vocês marcaram o xizinho em ceia, deficiência, alface, saci, ácido e capacete, certo? Número
caça-palavras. Então, tá escrito cigarra. Qual que é o certo? Cigarra. C-I, cigarra. Doce é doce, com C-E. Alface, não, alface, com C-E. Cebola, não, é cebola, com C-E. E a última, cinema, não, é cinema, com C-I, tá? Aí, a posição é essa aqui, ó. Então, temos na primeira linha cigarra, na segunda linha cinema, na terceira linha cebola e na última linha alface. Daí a gente tinha na primeira, segunda, terceira. 11ª coluna, doce. Tá? Vou mostrar de novo, rapidinho. Simples, fácil, viram como não dá tanto trabalho. O problema é que quando aparece na apostila o conteúdo, ele aparece com texto, ele aparece com explicação, ele aparece com atividades. E quando a gente tira essas atividades, você coloca uma ou outra de cada, que é no caso, né, quando a gente vai fazer uma prova, alguma coisa assim, fica mais simples, porque 1 ou 2 exercícios de cada, alguns lembretes de alguns assuntos, né, e não fica uma coisa pesada e a gente vai reforçando o nosso conteúdo. A gente já fez isso na unidade 4, agora a gente fez na unidade 5, para poder o quê? Na próxima aula dar início na unidade 6, certo? Antes da gente concluir, então, a unidade 5, eu tenho uma tarefa que vocês estão me devendo, certo? Que está lá na plataforma. O livro já está desde a semana passada disponível na plataforma. É o livro Urupês, do Monteiro Lobato, que vocês vão fazer a leitura. E depois tem uma folha impressa, certo? De uma resenha crítica, que daí você vai argumentar para mim se você gostou ou não gostou. Primeiro você tem que colocar as informações do livro e no meio das informações, meio que no resumo do livro, você vai acrescentando a sua opinião. Tomem cuidado para não usar palavras agressivas, por mais que você não tenha gostado, a gente tem que ter bom senso na hora de escrever, porque nem tudo que é ruim para um é para outro, ou vice-versa. Então, sempre tomem cuidado com as palavras que vocês vão usar, com os termos que vocês vão colocar. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a deixar de gostar, mas a gente precisa saber expor a nossa opinião com educação, com palavras, enfim, corretas, tudo bonitinho, um texto com parágrafo, com sinais de pontuação, tudo bonitinho. E com argumentos, eu preciso dizer por que sim ou por que não. Então, mesmo a prof concluindo aqui com a revisão, fechando a unidade 5, vocês têm uma tarefinha me devendo lá, que é sobre o livro Urupês, tá bom? Façam boa leitura, caprichem na resenha, estamos falando de 5º ano, né, que já sabe como fazer um belo trabalho. E depois a prof vai recolher isso aí, vocês vão trazer para a escola e a gente ainda vai ter uma discussão, uma conversa sobre isso. Capricho, certo? Letra bonita, a prof precisa entender o que está escrito lá. Combinado? Bom trabalho então para vocês, boa leitura e eu espero a revisão de vocês aqui. Não esqueçam que revisão tem que ser corrigida e enviada para a escola, tá bom? Beijo, fiquem